Olá, boa noite a todos, bom dia para quem está aqui no Brasil. Começando, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Já tava com saudade. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Amarelo. Aí vocês me falem se vocês estão me ouvindo direito, se a imagem tá ok. Podem colocar aí nos comentários de onde vocês estão falando, se vocês conhecem a campanha Setembro Amarelo. Quero também aproveitar para agradecer o pessoal do Portal Me, né? Mais um ano aí nessa parceria. Me disse, apesar de estar um pouquinho sumida. Oi, Sebastião, bom dia! Boa noite, né, para você. Muito obrigada por estar participando. Obrigada mesmo, viu? Tá tudo bem por aí? Quanto tempo, né? Muito tempo. Que bom, obrigada mesmo, viu, por estar aqui. Sebastião querido, que a gente pôde trabalhar juntos, então, muito legal, né, essa amizade, né, essas pessoas que a gente acaba encontrando no Japão e que a gente leva aí pra vida. Bom, vamos começar, né? Oi, Marina, bom dia, boa noite, né? Marina também, uma fofa, mais um dos presentes aí que o Japão pôde me proporcionar no tempo que eu estive aí. Vamos começar então? Eu gostaria que fosse de uma forma bastante tranquila, né? E que vocês pudessem perguntar, tirar suas dúvidas, fazer algum comentário, né? Se, como eu falei, se já conhecem essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha que acontece em setembro, né? Porque dia 10 de setembro ele é denominado, né? Como o Dia Internacional, né, Mundial de Prevenção ao Suicídio, por conta de um evento, né, que aconteceu. Então, desde 2015, aqui no Brasil, a gente tem essa campanha para falar, para conscientizar, para trazer esse assunto que é tão importante, principalmente depois de todo esse cenário que nós vivemos, né, pós-pandemia, em que infelizmente trouxe, né, um atraso, um aumento muito significativo da quantidade, né, de suicídios no mundo. Não foi só dentro do Brasil, que eu vou trazer alguns dados, né, depois para a gente pensar um pouquinho a respeito, mas isso é mundial, né? Então, entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte. Então, a gente está falando de uma questão que é muito séria, que é muito importante que a gente possa falar sobre para desmistificar. Né? O que significa? Para que a gente possa ter ferramentas para ajudar as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, para ajudar as pessoas que de repente não sabem, né, o que fazer, não têm um direcionamento, que não conseguem ter uma estrutura e que acreditam, inclusive, que não, por estarem de repente no Japão, não existe nenhuma forma, né, delas serem acolhidas, e o que não é verdade. Nós temos sim instrumentos, ferramentas para poder ajudar essas pessoas, né? Então, assim, o suicídio, ele é um tabu desde sempre, pela questão social, pela questão religiosa, que nós temos uma aversão, uma questão do tipo, poxa, como que a pessoa teve coragem de fazer isso? E precisa ter muita coragem mesmo, porque no sentido de, bom, você vai contra o seu instinto mais primitivo de sobrevivência, né? Nós temos o impulso que vibra pela vida, né? Então, desde que a gente nasce, a gente tem isso dentro da gente, né? E aí, quando acontece da pessoa estar num momento de sofrimento tão intenso, tão significativo, a ponto de pensar que a vida já não tem mais sentido, de que nada mais existe, né, de possibilidade para ela, é algo que mexe com a gente, né, na nossa humanidade.
de, poxa, né, olha o tanto de coisa que essa pessoa deve ter passado, deve ter sentido, deve ter sofrido e muitas vezes sozinha. Muitas vezes foi de uma forma que ninguém percebeu. Ou os pequenos sinais que estavam ali, ninguém tinha informação para poder realmente pensar a respeito disso. Para pensar de, poxa, será que tá tudo bem com aquela pessoa? E aí, quando a gente fala de rotina de Japão, isso é muito comum, né? Por quê? Porque a vida é muito corrida, muitas horas de trabalho, principalmente para quem está na fábrica. Então, a gente sabe que algumas questões passam, né? Então, quantos de vocês não veem a própria família, né? Faz um tempo. É, Quantos não tem aquele amigo mais próximo que fala, poxa, como é que você tá? De pelo menos uma vez por semana aí mandar uma mensagem, né? Ou como é muito mais comum aqui no Brasil, a gente fala assim, vou passar na sua casa, vamos tomar um café, né? Por quê? Porque a rotina às vezes nos consome e faz com que a gente não perceba a necessidade disso. Mas isso é fundamental, né, para nossa saúde mental, para o tanto que a gente precisa das outras pessoas, né? E aí, né, falando então dessa questão do suicídio, como a gente consegue, né, identificar algumas questões. Então, assim, não existe uma regra. Então toda pessoa que apresenta, por exemplo, toda pessoa depressiva, ela é potencialmente suicida. Não necessariamente, tá? Claro que as pessoas que têm depressão acabam tendo, às vezes, uma predisposição para poder cometer o suicídio, para poder ter o pensamento suicida, né? Que a gente chama de ideação. Então, a pessoa pensa na morte de uma forma mais intensa, né? Diária, como sendo a única solução ou a solução mais eficaz para o sofrimento dela. Então, a gente sempre tem que considerar que a gente não mede dor, né? Então, o quanto que doeu para você perder aquela pessoa, ou o término daquele relacionamento, ou ser demitido, né? Ou, por exemplo, né, falando de uma realidade que eu acredito que todos nós que já tivemos a experiência de morar aqui no Brasil e na idade adulta ir para o Japão, que a gente sente aquele baque, né? Por conta das nossas relações, de tudo que a gente deixa. Tudo bem que a gente conquista muita coisa aí, tanto material quanto de experiências, mas a gente deixa muita coisa aqui para trás que a gente construiu ao longo da nossa vida, né? Sejam lugares, sejam espaços, sejam pessoas, para viver uma nova experiência. Então, isso causa um impacto emocional muito significativo. E aí, muitas pessoas com quem eu tive, né, a oportunidade de conversar ou de conhecer, começaram a desenvolver, inclusive, né, alguns quadros, episódios depressivos por conta dessa nova experiência, dessa adaptação ao novo lugar, da barreira da língua, né? Então dessa dificuldade de comunicação. E aí você percebe, né? Quantas pessoas não tiveram, né? Ou não tinham a oportunidade de um acompanhamento adequado, profissional, né? Para lidar com esse sofrimento, né? Com essa adaptação e por conta disso infelizmente, né? Sofreram aí algumas perdas maiores, né? Então, assim, o suicídio ele aparece como essa solução, né, dos problemas, que infelizmente, como eu disse, não é uma solução, né? Acaba gerando aí uma série de outros complicadores. Mas é importante a gente estar atento, né, a alguns comportamentos possíveis das pessoas que estão depressivas, né, ou que estão ali no momento de desespero emocional, que podem pensar no suicídio como uma forma de resolver os problemas, né? Então, uma mudança de comportamento, ela sempre acontece. Às vezes de uma forma mais intensa, às vezes de uma forma mais sutil, né?
Quando a gente convive com a pessoa, então é nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, né, que tá todo mundo junto na mesma casa, fica mais fácil de identificar. Por quê? Porque a gente começa a ter uma diferença na rotina de sono. Então, uma pessoa que era super disposta, que acordava de bom humor, começa a acordar de mau humor. Por quê? Porque dormiu mal, ou porque teve insônia e não dormiu, né? Ou aquela pessoa que era sempre pontual e aí todo dia tá acordando atrasada, tem dificuldade de acordar, mostra uma sonolência muito presente o dia todo. Então, às vezes, quando a gente fala, né, de questões de sono, a gente acha que só tá ligado à insônia, mas não. Pode estar ligado também ao que a gente chama de hipersonia. Então, a pessoa tem o sono ali presente o dia todo, só quer dormir, né? Dificuldades nas relações interpessoais, né? Então, as pessoas que começam a se isolar das famílias, da família, né? Ou dos amigos. Então, gostava sempre de festa, de eventos, aniversário e tudo mais. E agora ela começa a apresentar desculpas frequentes, né? Então, não é uma vez ou outra, porque uma vez ou outra pode acontecer com todo mundo. Mas de vez em começa a ficar frequente. Então, uma semana, duas, três, a pessoa não quer te receber, ela não atende mais o telefone, ela já não responde mais as suas mensagens, coisa que acontecia naturalmente. Então, você vê que são pequenas mudanças que podem acontecer com todo mundo, né? Às vezes a pessoa não tá bem, tá passando por alguma dificuldade, porque isso também faz parte, né? Todos nós temos ali algumas questões e fases da nossa vida, fases em que as coisas estão tudo bem e fases que as coisas não estão tão bem assim, né? Mas o importante é entender que é um comportamento que persiste e piora, né? Então, desculpa. Então, essa pessoa ela vai apresentando, né, essas dificuldades, é, e essa mudança é meio repentina, né? Então, como eu falei, normalmente a pessoa é super ativa, super sociável, e aí ela começa, né, a deixar de ser, né? De uma forma que não existe nenhum evento específico, inclusive, que possa justificar essa mudança de comportamento, né? E às vezes, de uma forma muito espontânea e natural, no meio de uma conversa, a pessoa começa a soltar algumas frases do tipo assim: nossa, essa vida tá muito difícil. Poxa, preferia morrer do que tá passando por isso. Nossa, já não vejo mais sentido em nada, né? Então, assim, às vezes você fala: nossa, a pessoa tá muito pessimista, a pessoa tá muito amargurada, né? Por que ela tá falando dessa forma? Mas é um sinal de alerta, de opa, peraí, o que tá acontecendo, né? E aí, o que a gente pode fazer? Que é o que eu penso que é o mais delicado, porque a gente tem medo de perguntar e isso ser um gatilho para a pessoa, né? No sentido de, poxa, estão percebendo que tem alguma coisa diferente no meu comportamento, e aí por conta disso a pessoa ter, né, uma questão assim mais significativa e achar que você está incentivando ela a cometer o suicídio ou fazer a tentativa. Mas não, o fato de você se aproximar com gentileza, com delicadeza e com compaixão, quando a gente é sincero com alguém, isso toca o coração da outra pessoa, né? Então, e realmente nessa intenção de que o que eu posso fazer para te ajudar é te ouvir, é sair com você, né? Chorar junto com você. Então, assim, no sentido de você acolher. O acolhimento, ele tem que ser sem julgamento. Você não quer que a pessoa justifique nada, ela não tem a menor obrigação de te justificar nada. É você acolher aquela dor, que é um sofrimento intenso e que a pessoa está num limite de desespero. Ela pode não demonstrar, mas internamente é isso que ela está sentindo. E aí a única saída que ela pensa, né? Então, assim, para quem gosta de viver, para quem tem alegria de viver, imagina o tamanho do sofrimento que precisa ser para a pessoa não querer, para a pessoa ver, assim, não ter nenhuma esperança de que a coisa vai mudar, de que a vida dela vai melhorar, de que as coisas, né? Porque assim, tudo passa. A situação ruim passa, a boa também, né?
a gente tem uma tendência, mas não significa que todo dia a gente vai acordar da mesma forma, que todo dia eu vou estar super bem, que todos os dias, né? Então, assim, infelizmente não é assim que acontece. Então, quando a gente tem uma questão, né, uma pessoa que a gente convive, ou mesmo que a gente possa não ser tão próximo, né, no nosso ambiente de trabalho, e a gente percebe essa mudança de comportamento na pessoa, é importante a gente começar a prestar um pouco mais de atenção. Eu sei que, claro que não assim, obrigação nossa, né, não é cuidar da vida do outro, não é isso, mas é de perceber que muitas vezes, por conta de todas essas circunstâncias, né, de estarmos num momento agora mundial, né, de readaptação à vida, é, aqui no Brasil tudo já está funcionando da mesma forma, mas em alguns lugares, para algumas pessoas ainda está muito difícil por conta das perdas que sofreu. Então tem gente que ainda não conseguiu voltar, né, ao ritmo da socialização, ainda tem dificuldade de encontrar com os amigos, ainda tem dificuldade de participar, né, de alguns eventos por medo, né? Então todo mundo ficou com muito medo durante a pandemia. E isso, como eu disse, acabou sendo o gatilho, né, para muitas pessoas, infelizmente, né, cometerem o suicídio. E aí a gente está falando de um número aproximado de 700 mil pessoas no ano, né? Aqui no Brasil, de acordo com, né, com os estudos, acontece um suicídio a cada 45 minutos. Então, é muita coisa, é muita gente. E para quem vive no Japão, sabe que isso é uma realidade do Japão, né? Às vezes não tão ah, exposta, né? Muitas pessoas não sabem, mas vira e mexe a gente acaba sabendo, né, de uma história, tomando conhecimento e principalmente de jovens, né? Então, como diz aqui nessa pesquisa da OMS, de 15 a 29 anos é a quarta causa, né, de morte. E infelizmente, né, no Japão a gente acaba tendo, né, o conhecimento de jovens ainda mais novos, né, 12, 13, 14 anos, que acabam cometendo suicídio por conta de bullying, por conta, né, dessa questão da estrutura familiar. Então, a gente precisa estar atento, né, a esses sinais, a essa mudança de comportamento e aos nossos próprios sentimentos. Porque, como eu disse, às vezes a gente não está percebendo como que o nosso emocional não está legal, que nós estamos nesse movimento de querer evitar as pessoas, de não estar mais, né, sentindo tanta graça nas coisas. Por isso é fundamental nós cuidarmos da nossa saúde mental, né? De termos esse momento do autocuidado na nossa rotina, né? De buscarmos por ajuda profissional quando a gente perceber que as coisas não estão bem. E como eu disse no começo, felizmente hoje, com, né, a evolução da internet, né, com essa globalização, é possível, né? Então a gente tem organizações como, por exemplo, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles têm um site, eu vou colocar depois aqui nos comentários, né, o site do CVV, que eles têm, né, toda uma estrutura para, né, manejo de prevenção do suicídio, né? Aqui no Brasil tem o Disque 188, que também é do CVV, né, que traz essa questão de, olha, qualquer coisa, o que você estiver sentindo, nós estamos aqui para te acolher, né? Então é uma equipe especializada para lidar com essas situações de risco, de emergência, né? E uma das questões, né, que eu também penso é essa questão da gente não julgar, né? Como eu disse, a gente não mede dor. Então, como é que a gente pode falar? Às vezes a pessoa conta algo para nós e a gente tem essa tendência de que, poxa, nossa, ela tá fazendo aquele auê por conta disso, mas essa é a nossa percepção. Talvez para aquela pessoa que te contou aquilo foi insuportável, aquilo foi uma experiência muito ruim, aquilo foi muito significativo para ela.
Então, não tem como a gente entrar com a nossa bagagem para lidar com a questão do outro. E nem é esse o objetivo, você lidar com a questão do outro, resolver o problema do outro. Não é isso, mas é em ajudá-lo a resolver, né? É apoiá-lo no sentido de, olha, conta comigo. O que que eu posso, como eu disse, o que que eu posso fazer, no que eu posso te ajudar, né? Então, para a gente entender, né, que realmente é um assunto muito sério, porque fala, né, de mais de, né, 700 mil vidas todos os anos, é muita coisa, né, gente? É bastante coisa. E eu queria saber, né, para quem está assistindo, se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta relacionada ao tema. Podem ficar à vontade, coloquem aí nos comentários, né, para que eu possa responder caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Uma outra questão que é super importante é, como eu disse, essa rede de apoio, né, que às vezes é difícil a gente conseguir estabelecer aí no Japão. Seja para aquela pessoa que foi para aí, né, principalmente no pessoal da década de 80, década de 90, que foi para ficar 2, 3 anos e tá aí há 20, 30, né? E que muitas vezes traz essa bagagem emocional muito forte de, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Né, de repente, tô pensando em voltar para o Brasil, né? E isso causa uma confusão, né? Um medo, uma insegurança muito grande. Então, hoje, é possível você conseguir trabalhar essas questões através de um atendimento terapêutico, né? Então tem especialistas brasileiros aí no Japão que podem ajudá-los, tem a possibilidade da terapia online. Então, não esperem, né? Porque às vezes a gente fala, não, isso daqui vai passar, já passei por isso antes. Isso daqui não é bobagem, sozinho eu resolvo. A gente não precisa passar por essas coisas sozinhos, né? A gente pode contar com a ajuda das pessoas e isso não significa fraqueza, muito pelo contrário. Quem vai atrás de ajuda, quem pensa na solução, quer resolver o problema, né? Então, quando a gente fala, né, do suicídio, é isso, já que a pessoa que fez, né, que está pensando sobre isso, que está falando sobre isso, ou mesmo aquelas que tentaram, né, o suicídio, é de você promover muitas vezes esse acolhimento que direciona. Olha, entendo que você esteja, né, num momento desesperador da sua vida, mas vamos lá, vamos junto procurar por ajuda e direcionar, né? Seja para o site do CVV, seja para uma terapia, seja, né, para contactar a família, porque muitas vezes acontece, né, das pessoas não saberem, como eu falei, né? Essa mudança de comportamento, às vezes esses sintomas que a pessoa está apresentando, se ela vive sozinha, o que é também a realidade de muitos brasileiros aí no Japão, quem que vai perceber? Muitas vezes ninguém percebe, né? Então é sobre isso, é sobre esse olhar mais gentil para o outro, de que eu posso ser esse agente, né, positivo na vida de alguém que está desesperado, né? E da gente entender que apesar da campanha ser o Setembro Amarelo, é uma realidade diária, né? Não só no Brasil, mas no mundo, e que nós sim podemos ter um papel diferente, né? Na vida de alguém que está sofrendo, né? E não precisa ser especialista para poder gostar de alguém e cuidar de alguém. Né? Nem todo mundo vai ter a formação, mas o fato de você olhar para aquela pessoa, de respeitar o sentimento dela e de falar, olha, você não está sozinho, né? Como é o tema, né, da live, isso pode mudar sim a vida de alguém. E a gente não, às vezes não tem essa visão, né, do quanto o nosso carinho, o nosso tempo, né, pode mudar realmente uma realidade que está ali caótica, pensando que, né, olhando e vendo, né, não vendo saída, só um beco sem saída e que você pode de repente ser essa luz
que ilumina o caminho de alguém e acaba iluminando o próprio. O Sebastião disse aqui que tá tudo na paz, que bom. Eu deixei aqui, né, no site, nos comentários já o site do CVV, que conta com um chat online 24 horas por dia. E aí, mais alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Alguma dúvida a respeito, né, dessa questão do suicídio? Vou deixar também a minha página, caso vocês queiram depois, né, em algum momento, tirar alguma dúvida, né, fazer alguma pergunta de forma privada, né, algum comentário, quiserem alguma orientação, por favor, né, tá aí a minha página, psicóloga Juliana Nakazaki, podem entrar em contato comigo, né, vai ser uma grande satisfação poder ajudá-los de alguma forma. Vou buscar me esforçar, né, para poder estar mais presente aqui com vocês, né, em 2016 que eu comecei essa parceria com o pessoal, 2017 mesmo, com o pessoal do Portal Me, né, e tem sido muito frutífera aí para os dois lados, para todos, né, eu tava sentindo falta de fazer as lives e o intuito, né, o objetivo dessas lives é de levar realmente informação. Claro que nós gostaríamos de sempre poder falar de coisas boas, né? O Setembro Amarelo é um tema muito, como eu disse, ainda é um tabu falar sobre suicídio, pelo medo que nós temos, né? De alguma forma isso ser um incentivador para as pessoas, mas não é, né? O que a gente entende enquanto terapeuta, enquanto profissional da área da saúde mental, enquanto cuidadores, né? De pessoas que pensam em suicídio, a gente entende que o importante é a pessoa ter o espaço para falar sobre, né? A Marina está fazendo uma pergunta. Bom dia, uma situação atual, ouço muita gente dizendo que não quer ligar a TV ou ouvir noticiário. Isso seria preocupante? Então, Marina, o que acontece? Como eu disse, nós estamos vivendo numa situação ainda muito delicada, mundial, né? Por conta da pós-pandemia e dessa reorganização que a gente está vivendo, essa readaptação. E como algumas pessoas estão se sentindo emocionalmente mais fragilizadas, mais sensíveis, mais tristes, você liga o noticiário e aí, às vezes, você tem um bombardeio só de notícia ruim, só de coisa ruim que aconteceu. Então, muitas vezes, isso é um mecanismo de defesa, algo que a pessoa faz para se preservar. E é ok, tá? Não é um problema. É claro que é importante você saber de coisas que estão acontecendo no mundo, até porque às vezes acontecem coisas aí no Japão ou aqui no Brasil, né, que são importantes porque impactam na nossa vida, seja na questão social, seja na questão econômica, mas de conseguir filtrar isso um pouquinho. Né? Então, escolher aquele jornal que vai trazer realmente notícias que são relevantes, que não vai ser aquela coisa só de tragédia, só de coisa ruim, porque isso pode realmente nos afetar emocionalmente pela quantidade, né? Então, todo dia tá ouvindo isso o tempo todo. Por mais que a gente saiba que o interno, né, ele é capaz, quando a gente está bem fortalecido, seja emocionalmente, espiritualmente, a gente consegue dar uma bloqueada, né, nessas influências externas, mas tem dia que a gente não tá bem, né? E aí ficar ouvindo isso o tempo todo pode trazer uma baixa ainda maior para essa questão emocional e por conta disso muitas pessoas acabam optando por não assistir noticiários. E eu vou falar que eu sou uma delas, né? Tem muita coisa que acontece que eu fico sabendo por conta de notícias, que daí você vê ali nas redes sociais que todo mundo tá comentando sobre, e aí eu vou buscar informação. Mas muita coisa acontece e que realmente eu só vou saber muito depois, né? Porque infelizmente, né? A gente teve, por conta da pandemia, essa coisa de que assim, a gente ligava o jornal e era falando sobre morte, 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 morte. E aí a gente
ficou um pouco aversivo a esse tipo de coisa, né? Não todo mundo, óbvio, mas algumas pessoas sim. Então, é preferencial filtrar, né, que tipo de informação você quer saber, para não ter, né, essa enxurrada aí de tragédia, que acaba impactando no nosso emocional, tá bom? Espero ter respondido. Obrigada pela sua participação. Mas alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Podem ficar à vontade, gente. Tem muita coisa, né, que a gente acaba tendo tanta. Como eu falei, o Setembro Amarelo não é uma campanha fácil de falar, né? É uma campanha que realmente visa fazer essa conscientização, mas que não é leve, né? Falar sobre suicídio. É, para as pessoas que cometem, muitas famílias ficam desoladas, porque, né, como eu falei, às vezes a pessoa não demonstrava os sinais, principalmente quando a gente fala de jovens, né, porque aí vem toda aquela questão da culpa dos pais, dos amigos, poxa, por que que eu não vi, por que que eu não falei, por que que não me contou e tudo mais. É muito comum, né, deixarem as cartas, e aí nas cartas é algo ainda mais desesperador para a família, e também para aqueles que tentam e não são bem-sucedidos no sentido de, né, de sobreviverem. Também tem uma outra questão muito complicada, porque aí ele tem que lidar com a vergonha, tem que lidar com o julgamento, com as críticas, num momento que o que a pessoa menos precisa é isso, né? Ela sabe os motivos que a levaram para fazer, para tentar o suicídio. Então, o acolhimento precisa ser ainda mais intenso, né? Porque os suicídios, como que a gente fala, impulsivos, né? Eles são os de menor ocorrência. Geralmente, eles são premeditados. Então, a pessoa pensa e repensa e repensa 1 milhão de vezes, porque ela realmente quer fazer aquilo. Então ela pensa no melhor jeito, naquele que ninguém vai conseguir impedir, no lugar, né, que vai ser, que de repente tenha menos concentração de pessoas. Então é todo uma arquitetura, né? Então, e isso vai trazendo ainda mais sofrimento pela angústia, como eu falei no começo, né? Por essa briga interna, esse conflito de, poxa, vai contra a nossa natureza, né? Porque a nossa natureza é de sobreviver, então é de viver, né? É a nossa pulsão de vida. Então é algo que realmente a gente precisa lidar com muito respeito, com muito cuidado, com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo a gente não pode permitir que as coisas fiquem soltas, né? Então, percebeu uma mudança de comportamento naquele seu colega de trabalho, em alguém da sua família, chega junto e fala: oi, e aí, como você tá? Né? Quer fazer alguma coisa nesse final de semana, né? Eu sei que ainda tá calorzinho aí, né? De dar uma caminhada, visitar um parque, né? Felizmente no Japão a gente tem tantos lugares em que é possível fazer isso sem gastar muito dinheiro, mas tendo esse momento onde a pessoa de repente pode encontrar naquele momento um espaço para poder falar sobre as suas aflições, né? Então que nós possamos ser esses agentes, né? Essas pessoas que compartilham a informação. Então eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Se tiverem depois alguma dúvida, alguma questão, precisarem de uma orientação, volto a dizer, podem me mandar mensagem, né, lá na página, para que a gente possa realmente tentar, de alguma forma, no pouquinho que nós podemos fazer, que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, né? É Setembro Amarelo, mas é Setembro Amarelo todos os dias, né? O ano todo, porque é uma realidade muito difícil, muito delicada, mas que é importante divulgar a informação para que as pessoas possam procurar pela ajuda adequada, nesse momento de desespero, né? Bom, gente, então a gente está caminhando aí para o final da live.
Quero novamente agradecer o pessoal do Portal Me pela oportunidade. Se vocês tiverem alguma sugestão, né, de temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui, podem colocar nos comentários, né? Depois eu respondo todos eles. Setembro também tem uma campanha, né, sobre a conscientização a respeito do Alzheimer, né, que é uma questão degenerativa aí da terceira idade, que a gente pode falar sobre isso também. E, né, fico à disposição, né, para que vocês possam para a gente poder fazer outras trocas, né, falar a respeito de outros assuntos e agradecer, né, pela disposição e pela disponibilidade de vocês. Quero desejar um ótimo dia para quem está aqui no Brasil, né? Muito obrigada pela companhia. E para quem está no Japão, boa noite, né? Bom descanso e nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos. Até mais.